Venha, venha, quem quer que sejas, caminhante, venerador, amante do partir, não importa. Nossa caravana é de contentamento sem fim. Mesmo se você quebrou seus votos uma centena de vezes, venha, venha, assim mesmo, venha. Rumi. Bem-vindo vocês que vieram, que estão aqui. Bem-vindos a mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Boa noite, Keila Cacau. Seja bem-vinda. Boa noite, Malu. Tiago. Boa noite, Karine Cavalcante. Alana Kardec. Silvia, boa noite. Boa noite, Isabela Verdosa. Cristina Pereira. Boa noite, Tosto. Conceição, Andressa Pinheiro, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sônia, boa noite. Sali, boa noite. Letícia Arraes, Cecília Horta. Oi, Cristina Prima, falei com você assim que vi. Karine, boa noite. Liliana Farias. Tiago Cipriano, também já falei, boa noite. Luiz Escafa. Rosângela. Seu Jacinto, grande seu Jacinto, boa noite. Simone Dantas. Selma Lúcia Salles, sejam bem-vindos a mais essa live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão, que acontece todas as quartas-feiras aqui no @jep.oficial. Oi, Jéssica, boa noite. Daniel Rogers, boa noite, meu querido. Dioneide, Maridalva, vamos chegando, compondo aqui a nossa sala virtual de estudo do Evangelho a partir da interpretação espírita. Liduína, boa noite. Oi, Mônica. Estamos aqui reunidos para mais uma live do Evangelho. Enquanto vocês vão chegando, né? Vão chegando mais e mais pessoas, nós vamos aqui dar alguns avisos. Vamos avisar que esse mês o JEP tem uma programação toda especial voltada para o Setembro Amarelo. Por isso que eu estou aqui de amarelo, porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? Um mês em que a gente trabalha mais ativamente em favor da vida, homenageia a vida, combate o suicídio, os fatores que levam ao suicídio. O Espiritismo tem uma importante participação nessa luta, sempre foi parte do movimento espírita fazer campanha de valorização da vida. E nós vamos ter nessa sexta-feira, abrindo as lives de palestra aqui do @jep.oficial do mês de setembro, o nosso querido amigo Délio Pinheiro, que estará falando do tema A Força da Vida. Sexta-feira, dia 4 de setembro, às 20 horas, aqui no Instagram. E a palestra também fica salva no YouTube, no canal do JEP e na fanpage do JEP no Facebook. Também nós teremos a programação. Na semana que vem, dia 11 de setembro, Caroline Traeger. No dia 18 de setembro, Frederico Menezes. E no dia 25 de setembro, Ana Patrícia Aragão. Todas essas lives, todas essas palestras terão foco nessa campanha pela vida, nos incentivando a viver. Boa noite, senhor Álvaro Neto, seja bem-vindo. Roxane, a Fernanda, boa noite. Maria Eliane, olá, gente. Vamos então aqui, dados os avisos,
fazer a leitura de uma mensagem. Essa mensagem, ela está na Bíblia. Oi, Fanny da Rocha, Leonardo. Ela está na Bíblia, no Salmo. É um Salmo, Salmo 121. E olhem que bonita essa mensagem. Levantarei meus olhos para os montes. De onde virá minha ajuda? Minha ajuda vem de Deus, aquele que fez o céu e a terra. Não é possível que ele permita que teu pé cambaleie. Não é possível que aquele que te guarda esteja sonolento. Eis que não toscanejará nem adormecerá aquele que está guardando Israel. Deus te está guardando. Deus é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o próprio sol não baterá em ti, nem a lua à noite. O próprio Deus te guardará contra toda calamidade. Ele guardará a tua alma. O próprio Deus guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e por tempo infinito. E aí, ficamos então com essa lembrança de que existe uma ordem, existe uma lei no universo, nada acontece por acaso. E nós estamos sendo cuidados, guardados, embora nem sempre consigamos perceber isso. E aqui vamos chegando mais e mais para fazer o estudo do Evangelho dessa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente vai seguindo, que é o livro utilizado no atendimento espiritual do Grupo Espírita Paulo e Estevão, que funciona às quartas e quintas-feiras presencialmente nas sedes da Piedade e da Água Fria, do GEP. E para quem não sabe, GEP significa Grupo Espírita Paulo e Estevão, e Paulo e Estevão não são os donos da casa. Paulo e Estevão são dois personagens bíblicos. São dois grandes apóstolos do Cristo. Depois que Jesus foi crucificado, teve um rapaz que se destacou muito na pregação do Evangelho. Era um rapaz muito eloquente e ele se chamava Estevão. Mas havia também um outro rapaz eloquente entre os judeus que defendia o judaísmo com unhas e dentes e achava que o judaísmo estava ameaçado pela mensagem de Jesus. Ele se chamava Saulo de Tarso. E Saulo iniciou uma perseguição aos pregadores do Evangelho. E ele prendeu Estevão e mandou apedrejar Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo e foi morto por ordem de Saulo de Tarso. Eis que Saulo, em sua perseguição aos cristãos, no caminho de Damasco, é surpreendido por uma forte luz que o derruba do cavalo, e a luz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, então, tocado por essa luz, se dobra diante de sua grandeza e entende que era o próprio Jesus, o autor do Evangelho, o autor da Boa Nova, que lhe aparecia. E respondeu: mas eu não lhe persigo? Quem persegue a um dos meus pequeninos, a mim persegue, respondeu a luz. Saulo então ficou cego por causa da luz resplandecente, foi até Damasco e lá procurou o cristão que ele iria perseguir, Ananias, e foi curado por Ananias da sua cegueira. Veja um sentido simbólico também da passagem. Ele é curado de sua cegueira. E aí ele se torna um dos maiores divulgadores, melhor dizendo, o maior divulgador do Evangelho de Jesus. E é graças a Saulo de Tarso, que depois foi chamado Paulo de Tarso, porque trocou de nome devido à sua conversão ao cristianismo, que hoje nós conhecemos a história de Jesus da maneira como conhecemos. Porque ele saiu espalhando a Boa Nova, o Evangelho, por todo aquele mundo romano da época e fez com que o Evangelho chegasse até nós.
Então são esses dois nomes que estão no nome da nossa casa, Grupo Espírita Paulo e Estevão. E existe um livro psicografado por Chico Xavier que conta de uma forma romanceada essa linda história dos Atos dos Apóstolos na Bíblia. Fica então aí o convite para que vocês possam ler Paulo e Estevão. Mas é um livrinho assim, ó, um tanto grandinho, mas um romance muito lindo. Bem-vindos todos vocês. Então, aqui presentes, estou vendo muita gente dando boa noite. A Malu já leu Paulo e Estevão, porque ela está falando aqui, Estevão, irmão de Abigail, amada por Paulo, isso mesmo. Ah, tem romance mesmo no livro, gente. Oliveira é minha prima, seja bem-vinda. Acredito então que tia Verinha também esteja aí. Seja bem-vinda, tia Verinha. Se mamãe estiver aí, seja bem-vinda, minha linda mamãe. Primo Nélio, enfim, conhecidos, parentes, aderentes, amigos, pessoas que simpatizam com a doutrina espírita, sejam todos bem-vindos. Esse é um momento de encontro, de alegria, de confraternização em torno do Evangelho. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma interpretação espírita, sempre estou dizendo, do Evangelho de Jesus, que é esse Evangelho que nós temos nas Bíblias, não é? Os 4 Evangelhos, as diversas traduções da Bíblia nós temos. E aqui nós temos uma interpretação espírita a respeito desses livros. E hoje, a mensagem é pós-evangelho da Bíblia, né? Essa mensagem que a gente está trazendo, e a gente falou aqui dos Atos dos Apóstolos, falou de Paulo de Tarso, e a mensagem da nossa reunião dessa noite, ela está em primeira epístola, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa linda mensagem é o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículos 1 a 7 e 13. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem está explicada no capítulo 15, item 6, e se intitula Necessidade da Caridade segundo Paulo. O que é que diz Paulo de Tarso a respeito da caridade? Eu vou ler aqui para vocês essa passagem porque ela é muito, muito, muito linda mesmo. É uma grande mensagem. Ela é lida nos casamentos, ela é bem conhecida e vocês vão reconhecer. Diz Paulo de Tarso aos Coríntios: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Muito bem. Linda passagem, concordam? Né? Lindas palavras inspiradíssimas de Paulo de Tarso sobre a caridade. Então é justamente
A caridade que está no grande lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Quando Kardec adota essa expressão dessa forma, ele está dizendo que a salvação, a iluminação, o crescimento do espírito não depende da religião que ele professa, da instituição religiosa que ele segue, mas da sua prática do bem, da sua caridade. É a caridade que torna o espírito melhor. É a caridade que nos faz crescer. E o que é a caridade? Aqui nessa passagem tem uma rápida interpretação de Kardec, que ele diz, em que ele diz que a verdadeira caridade, ela não se mostra apenas na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o pobre. Percebam, isso é dizer que a caridade, ela excede dar esmolas. E o próprio Paulo de Tarso já tinha dito isso, né? O próprio Paulo diz, quando ele diz assim: ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, se não tiver caridade, eu nada sou. Ou seja, Paulo está mostrando que é possível que a gente faça doações, que a gente dê esmolas e mesmo assim a gente não tenha caridade. Não é isso que caracteriza a verdadeira caridade. Ele começa dizendo, inclusive Paulo, né, que ainda que a gente tivesse os dons espirituais, que ele vai chamando língua dos homens, língua dos anjos, é porque entre os primeiros cristãos, gente, essa língua dos homens e dos anjos, os primeiros cristãos, eles tinham aqueles encontros em que falavam línguas, né, pelo Espírito Santo. Significa que as pessoas eram inspiradas. As pessoas, os cristãos, eles eram inspirados mediunicamente, né, e falavam, inspirados por bons espíritos, que a gente nomeia Espírito Santo. Santo é são, o espírito saudável, o espírito equilibrado. Inspira esses médiums e eles falam línguas. Como assim? Eles podem acessar todos os corações. A inspiração faz isso com a gente. Então Jesus sempre recomendou aos apóstolos, né, que deixassem vir do coração a inspiração. Pelo menos na despedida dele, dos apóstolos, já nos evangelhos, ele faz essa recomendação. Que eles seriam inspirados, que eles falassem. Ele dá uma série de orientações para os apóstolos. Mas Paulo diz, ainda que você tenha toda a inspiração, ainda que você seja uma pessoa que fale bem, né, que pregue, que divulgue, que escreva bem, se você não tiver caridade, você é como um sino que bate, ou seja, você é só zoada, cão que ladra. É preciso agir, é preciso mais do que falar. Também Jesus diz, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Não é suficiente a gente falar, a gente pregar, a gente dizer, pregar um adesivo do carro, amo a Deus. Não é suficiente, a gente tem que agir. E Paulo também diz aqui, né, que nem todo conhecimento, por mais que você tenha estudado, que você conheça a Bíblia toda, que você tenha lido o Evangelho de cabo a rabo, tenha decorado todos os versículos, mesmo assim, se você não tiver caridade, você é vazio, você se sente vazio. E aí ele completa mostrando que a caridade é essa doação que vai além de alimentar os pobres e entregar o corpo para ser queimado, né, e fazer sacrifícios. A caridade, ela está na nossa motivação. O que nos move ao encontro do outro? Qual o nosso verdadeiro interesse quando a gente estende a mão para alguém? Por que nós estamos fazendo isso? Jesus dizia, quando você convidar, né, quando você der um jantar, convide os cegos e estropiados. Palavrinha difícil, né? Ele dizia isso. Então, quando Jesus dizia isso, ele falava, porque eles não poderão retribuir. Não quer dizer que a gente não possa convidar os nossos amigos, não é isso. Isso é quando a gente se prende à letra, à palavra. A ideia por trás dessa passagem, a gente consegue entender
que é faço bem sem esperar nada em troca. Faço bem mesmo para aquela pessoa que não irá lhe retribuir, que não tem condições de lhe retribuir. E é aí que está a caridade. Paulo de Tarso ele vai completando, né, que a caridade é paciente, né, é branda. Então são as caridades que a gente pode ir praticando e que qualquer um, aqui Kardec chama a atenção. A caridade é acessível a toda a gente, quando a gente compreende a caridade dessa maneira, não é? Qualquer um pode ajudar o outro, fazer o bem ao outro. Então a gente faz isso com total desprendimento, sem esperar nada em troca. Então se você anda contabilizando o que você faz de caridade, é porque a sua caridade ainda é algo forçado. É um começo, né? A gente tem que começar de algum ponto. Mas a verdadeira caridade a pessoa nem percebe que está fazendo. Porque ela é um convite da sua própria consciência. Ela tem a necessidade de ajudar o outro. Quando a gente fizer a caridade, quando a gente fizer o bem, quando a gente ajudar alguém, é importante que a gente esteja consciente de que está fazendo isso porque nós queremos e porque nós sentimos essa necessidade. É uma escolha nossa e o outro não está em dívida conosco por causa disso. Difícil, né? Também quando a gente recebe, né? É claro que você tem que ter gratidão para com as pessoas que te deram alguma coisa. É claro. Mas a gente nunca deve, né, por gratidão, por nada que nos tenham dado, a gente nunca deve vender a nossa consciência. Então você não se torna propriedade de quem lhe ajudou alguma vez na vida, não. A gente tem que ter cuidado com isso também, né? A gente retribui o bem de quem nos fez o bem através da nossa gratidão, através do nosso sentimento. E é claro que se houver oportunidade de ajudar, a gente ajuda também, não só porque aquela pessoa nos ajudou, não, mas porque a gente sabe, né, que tem esse compromisso com o mundo, que está nesse mundo para isso. Então, se a gente quer que o mundo se torne um mundo melhor, faz a nossa parte. Vejo muito isso, né? Às vezes a gente fica reclamando que o mundo tem muita gente ruim, que o mundo tem muita gente egoísta. Ai, as pessoas não têm jeito, as pessoas não se consertam. Mas eu também sou uma pessoa. Seja eu, então, a pessoa que faz um mundo diferente, né? Façamos nós a nossa parte. Isso também é uma caridade. Nesse momento atual, é uma caridade a gente tomar cuidado, né, com a saúde nossa e dos outros, sem desespero, sem medo. Porque é interessante que Paulo diz assim, as 3 grandes virtudes são a fé, a esperança e a caridade. O que é a fé? A fé é uma certeza, uma convicção de que tudo está onde tem que estar, né? De que as coisas não estão sem controle. A mensagem que eu li no começo, o Salmo, falava justamente disso. Confia, né? A gente confia que mesmo aquilo que parece que não está dando certo aos nossos olhos, aquilo está funcionando para alguma coisa. Então a gente vê, por exemplo, as desgraças que acontecem no mundo, né? E fica pensando, pronto, deu tudo errado. Mas é nas desgraças que aparece muitas vezes o nosso bem. Assim como é na escuridão que um fósforo mostra o seu brilho mais intensamente, é no momento de dificuldade, trevas, que a gente descobre a nossa força, a nossa luta e a nossa capacidade de amar. Muitas vezes é nas dificuldades que nós somos provocados a colocar para fora o que temos de melhor. É claro que também colocamos, não raro, o que temos de pior. Mas isso também é bom. Como assim bom, Carolina? Porque quando a gente coloca para fora o que a gente tem de pior, às vezes os relacionamentos fazem isso com a gente. Aí você se relaciona com uma pessoa e com aquela pessoa você descobre o seu pior. Ai, que coisa horrível, essa pessoa me faz mal. Não, ela é um professor. Porque quando você coloca para fora, aquilo tinha dentro de você. Não foi a pessoa que colocou isso dentro de você. Você descobre um aspecto seu que você não conhecia. Porque é muito fácil a gente ser bom e a gente ser legal com quem é bom e legal com a gente. Mas quando a pessoa nos desafia,
nós descobrimos o que ainda temos dentro de nós. E se a gente não descobrir o que tem dentro de nós, a gente não pode reformar e cuidar daquilo que precisa ser reformado e cuidado. Então, as dificuldades e as pessoas difíceis fazem isso com a gente. Elas nos dão oportunidades de mudar, de crescer, de transformar e de melhorar. E como a gente se ama, né? A gente quer se melhorar. A gente quer crescer no mundo. Então, quando a gente tem aquela dificuldade, aquele problema, o que a gente faz? Opa, isso aqui está provocando alguma coisa em mim. Está me convidando, me cutucando para despertar algo que ainda está adormecido. E assim a gente vai olhando. Então a fé é essa confiança de que nada está fora do lugar. Nada está fora da ordem, né? Pode estar fora da ordem humana, da nossa compreensão, mas no grande plano divino, aquilo tudo se encaixa, está nos conduzindo ao melhor. E aí entra a esperança. A esperança é a virtude de quê? De a gente confiar que o melhor virá. E aí a gente vai entrando aqui no Setembro Amarelo, né? E às vezes se lembra de momentos de desespero, e as pessoas que pensam em suicídio são pessoas que são levadas pelo desespero. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso é humano. Todo mundo em algum momento na vida, se não pensou em se matar, já pensou em morrer. Se ainda não pensou é porque é muito novo. Mas é bem capaz de já ter pensado sim a grande maioria. Pelo menos de, ai meu Deus, se um raio caísse e me levasse desse mundo. Pelo menos de pensar assim, acho que um ou outro, todos nós, melhor dizendo, já pensamos. Por quê? Porque nós às vezes somos tomados pela desesperança. E a esperança é esse contrário. Então quando a gente tem fé de que tudo tem um sentido e que tudo está nos levando para um bom resultado, a gente tem mais força perante as adversidades, as surpresas e contrariedades da vida. Então é preciso que a gente construa uma base sólida de fé. E o que é uma base sólida de fé? Aí eu trago Allan Kardec, que diz que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, o Espiritismo tenta nos oferecer uma fé inabalável. Agora, o que você precisa para que a sua fé seja inabalável é uma questão sua, parte do seu autoconhecimento. Eu, Caroline, acho que muitos dos que estão aqui também reunidos precisam de explicações. Somos seres muito racionais, a gente quer entender. E aí aqui a doutrina espírita se encaixa muito bem. Mas tem gente que tem uma capacidade de não precisar disso. São pessoas mais poéticas, elas precisam sentir. E aí aquele movimento religioso que causa, que desperta uma experiência de sagrado, de conexão com o divino, é suficiente mesmo que racionalmente não explique nada a essa pessoa, mas lhe dá uma confiança. Deus existe. Eu, para acreditar em Deus, preciso de argumentações. E aí a doutrina espírita é muito boa. Algumas pessoas, para acreditarem em Deus, precisam de experiências sensoriais. E aí vem aqueles grupos, os que falam em línguas, né? As experiências do sentido, né? Os êxtases religiosos. Então, todas essas formas são formas saudáveis que nos levam a construir uma fé sólida, né? Uma fé que pode enfrentar as dificuldades em qualquer época de nossas vidas. Escolha a sua forma, aquela que você acha que vai te segurar nos momentos mais difíceis, porque eles podem surgir, que vai lhe dar esperança. E por último, Paulo diz: a maior de todas as virtudes, a caridade, que é o amor em ação, é o amor voltado para o próximo. A caridade é a esperança no outro, é a confiança no outro. Eu saber que eu e o outro estamos em conexão e que eu preciso ajudá-lo. Porque se eu ajudá-lo, estou ajudando o mundo. Esse sentido de conexão, de unidade com o outro, de ver Deus no outro, e mesmo aquele outro que me parece mais detestável, isso fortalece, isso me dá paz. Essa
é a caridade maior. A caridade é o amor em ação. Então, gente, dito aqui um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho, eu queria ver os comentários de vocês, né? Suas colocações, seus acréscimos, né? Suas dúvidas, se é que eu posso realmente respondê-las. Eu queria aqui dar uma olhada, muita gente falando do livro Paulo e Estevão, é um romance muito lindo mesmo. Assim, muita gente já leu, quem não é espírita, né? Aquele O Médico de Homens e de Almas, né? De Taylor, eu não lembro bem o nome da autora, mas aqui no movimento espírita nós conhecemos Paulo e Estevão, que é uma psicografia de Chico Xavier do Espírito Emmanuel, que é um romance histórico belíssimo. Então fica aqui para vocês esse convite, essa leitura. A Neuma está dizendo que eu sou muito querida. Obrigada, Neuma. Muito obrigada mesmo. E aqui... o querido Délio Pinheiro está aqui, gente. Vai estar sexta-feira na palestra, nós vamos assistir. Muita gente dizendo dessa passagem de Paulo que foi lida, que é a preferida, que foi a passagem do convite do casamento da Isabelle Araújo. E é isso mesmo, tá praticando, Isabelle? Não é difícil a gente praticar essa caridade, né? Já no convívio diário com as pessoas, quando a gente descobre os defeitinhos daqueles que nós amamos. Mas é aí mesmo que o amor vai revelando sua força. A Isabelle, essa mesma, está aqui dizendo que a caridade é algo imaterial, dispensa publicidade. É isso mesmo, vem do coração. E aí que tá, gente. Às vezes a gente fica condenando aquelas pessoas que fazem publicidade, né, do bem. Bom, eu acho que, assim, Jesus disse também muito legal pra gente que não era pra gente ficar julgando os outros. Eu acho que a cada um compete refletir sobre o que está querendo quando faz o bem e quando promove ou propagandeia o bem. É importante que a gente tenha isso claro. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque também eu acho que a gente esconde muito o bem que se faz, né? E o mundo precisa ver o bem, precisa olhar o bem, precisa de boas notícias. A gente tem que dar cartaz ao bem, né? É uma coisa que me impressiona, assim, as boas notícias, a gente fica criticando às vezes, a mídia não veicula boas notícias, só quer espalhar o mal. A gente fala como se a mídia fosse uma entidade diabólica que quer fazer alguma coisa contra o mundo. Na verdade, ela quer audiência, né? E ela vai oferecer aquilo que se transforma em audiência. Então, se ela veicula muito as más notícias, é claro que é porque a gente tem necessidade de saber o que está acontecendo no mundo para se precaver, tudo bem, mas também porque nós damos muito cartaz, muita audiência para má notícia. Então, quando tem alguma boa notícia, as pessoas desligam a TV, não se interessam, não leem a notícia, não repassam aquela notícia, não é? Quando é uma má notícia, a gente vê isso claramente nas redes sociais. Vai tendo 1000 compartilhamentos. E aí as fake news que o digam. Mas se for boas notícias, os compartilhamentos parece que vão diminuindo, né? Então a gente tem relação com isso, né? O mundo está refletindo o que tem na gente, né? Nós compomos e construímos essa grande alma do mundo, né? Uma alma do mundo que é composta por todos nós. Então o que é que a gente está realmente regando no mundo? Para onde se volta a nossa atenção? O que é que a gente repassa? O que é que a gente divulga? Né? Isso também é caridade, né? O que é que a gente espalha no mundo? É bom a gente se perguntar. Os nossos comentários, o que é que a gente comenta? Né? O que é que a gente dá de retorno a uma pessoa? Então isso fala do que é que a gente está oferecendo e isso são as nossas doações para o mundo. O que é que nós temos doado para o mundo? É uma pergunta boa para a gente se fazer. A Dioneide lembra de fazer o bem sem olhar a quem. Isso mesmo, Dioneide, a gente não pode estar olhando para quem, né? Porque assim, é como se diz, como eu falei há pouco, né? Fazer o bem a quem nos faz bem, isso é até educação, né? Agora, assim, a gente ir além, como Jesus ia, né? Sem olhar a quem, ajudar as pessoas, esse é o grande desafio.
Isabelle também, né, falando muito daqui da caridade. Liduína, parabéns pelo tema, Carol. Liduína, esses temas são escolhidos pela equipe do GEP, né? Não sou eu apenas, na verdade eu nem escolho, o ATE, né, ele tem aquelas pessoas que são responsáveis e divulgam aqui as datas, e nós que estamos trabalhando, né, com os facilitadores lá no GEP e eu aqui, vamos seguindo um calendário. Esse calendário está lá no site do GEP, com as passagens que são as que serão faladas aqui nas lives também, né? A Letícia diz, temos que ser a mudança que queremos no mundo. Isso mesmo, seja você a mudança que você espera do mundo. A Paty Soares está dizendo, né? Como dizia Chico, conheço mais ateus cristãos do que muitos religiosos. É verdade, né? Porque o que é ser cristão? Né? Essa é uma dúvida, né? Uma questão teológica, a gente pode dizer. Por que o espírita se diz cristão? Né? O espírita se diz cristão, mesmo não sendo o espiritismo uma religião propriamente dita. Porque a gente adota o cristianismo como uma filosofia ético-moral, né? Como uma orientação para a nossa vida. Na verdade, quando a gente lê, né, o livro dos espíritos e obtém dos espíritos, né, as informações que Kardec nos trouxe dos espíritos sobre como é a vida após a morte, a gente compreende que Jesus estava certo, né? Que quando nós agimos no bem, fazemos o bem, nós entramos num estado de paz e harmonia que faz com que a nossa vida subsequente ao fenômeno da morte seja uma vida boa, um verdadeiro céu. O céu e o inferno para o espírita não são lugares, são condições espirituais. Então o espírito, quando desencarna, não tem peso na consciência, fez o bem onde podia, ajudou aos seus amigos e tentou ajudar os inimigos, se possível. Quando ele parte sem culpa, sem remorso, ele tem um estado de paz espiritual que a gente pode chamar de céu. Mas quando a gente desencarna, morre e está cheio de remorso, de culpa, de mágoa, de ódio, a gente carrega para o mundo espiritual esse estado espiritual. Então, o mundo espiritual é o mundo do espírito, é o mundo onde o que a gente pensa aparece. É muito pior, gente, do que o Instagram, porque o Instagram você escolhe o que vai publicar. No mundo espiritual, não. Pensou, o pensamento aparece, dizem os espíritos. E então, quando não só aparece, né? A questão não é o que os outros vão ver, você sente intensamente tudo o que há em você. Existe uma médium também muito boa na doutrina espírita, uma grande médium chamada Ivone do Amaral Pereira. E Ivone tem 2 livros que assim indico para todo mundo que quer estudar a mediunidade, além do livro dos médiuns de Allan Kardec, os livros de Ivone Pereira, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Esses 2 livros ela faz descrições fantásticas dos fenômenos que ela própria experimentou enquanto médium. Então, Ivone Pereira, ela nos chama muita atenção de que o mundo espiritual, ela diz, é um mundo onde você sente muito mais intensamente. Você vive muito mais intensamente aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Então, se você parte desse mundo numa onda de raiva ou de tristeza, de mágoa, no mundo espiritual você vai sentir isso muito mais intensamente. Por quê? Porque você não tem as distrações da vida material. A gente experimentou um pouco disso nesse momento em que tivemos que ficar em casa, né? No lockdown. Então a gente percebeu muito claramente isso. Quem passava a vida passeando, saindo em festa, que teve que ficar em casa, se recolher, às vezes deprimiu, né? Entrou em crise. Casais que tiveram que se encontrar dentro de casa entraram em crise, né? Porque viveram intensamente na proximidade daquilo que não podiam distrair. Eles escaparam das distrações, né? Aquelas coisas que nos desviavam de nós mesmos,
elas sumiram, né? Não mais saída sexta-noite, os happy hours, né? Nada disso mais aconteceu. Então, e agora? Agora é a gente. Vocês vejam, já deu muita complicação. Imagine o mundo espiritual, né? Então a gente vai perdendo essas distrações da vida material. Você não disfarça, você não esconde o que está sentindo. Aqui na vida material, se eu tô triste, aí passa uma maquiagem, se arruma e sai, pá, tô linda. E você acredita, porque você posta uma foto e todo mundo vai curtindo. Ai, gente, todos me amam. E você se engana. No mundo espiritual não existe auto-engano. Por isso, gente, que não é legal a opção do suicídio, né? Não é legal. Por quê? Porque a vida espiritual, ela vai trazer muito mais intensamente aquilo que você está sentindo. Então, quando você quer o suicídio, na verdade, a pessoa que procura o suicídio, né, de uma forma geral, né, esse suicídio promovido por um momento de impulso, de desespero, ela está querendo não a morte, ela está querendo a não dor, o não sentir. Ela quer um alívio, né, daquilo que a está atormentando e que ela não aguenta mais. Porém, segundo os espíritos da codificação, né, a primeira reação, a primeira coisa que acontece com quem se mata é uma grande frustração, decepção. Por quê? Porque a vida continua, né? Ele continua vivo do lado de lá. E aquela dor não se apaga o corpo, né? E algumas coisas até que facilitavam, talvez, o enfrentamento daquela situação insustentável, como, por exemplo, a presença de alguém, da mãe, do pai, de um amigo, de um irmão, que talvez a pessoa nem estava conseguindo perceber. Mas quando ela sai do mundo e se vê desconectada de tudo e de todos, né? Porque é uma outra dimensão e não é tão fácil entrar em contato com a nossa dimensão, ela vai perceber, nossa, e agora? Mas também a doutrina espírita é uma doutrina que nos ensina, os espíritos trouxeram essa informação, que nenhuma desgraça é para sempre e que esse espírito terá uma nova oportunidade, que ele voltará ao mundo, né? Que essa condição não é eterna. Então esse inferno e esse céu interiores, né? Um céu ele vai ficando, né? Porque quando a pessoa chega nesse estado de paz que ela realmente conquistou, ela não perde. Mas esse estado infernal espiritual, ela pode transformar. Sempre há uma oportunidade de transformação. E é por isso que a doutrina espírita é consoladora, né? Porque nos mostra que sempre podemos sair daquele estado de terror em que nos encontramos. Dioneide diz assim, mas temos que ajudar sem deixar que nos use. É mesmo, Dioneide, muito bem lembrado. Tem gente que confunde ser caridoso com o que a gente chama aqui no Ceará, ser abestado. Né? Você não precisa ser abestado para ser bom, não. Ser bom não é ser abestado. Jesus não era assim, não. O que Jesus disse pra gente? Sejam mansos. Entre as recomendações que ele deu aos apóstolos, ele colocou essa: sejam mansos como os cordeiros, mas astutos como as serpentes. Não vão ser bobo, não, disse Jesus com outras palavras. Se ele fosse aqui do Ceará, ele tinha dito, gente, olha, não vão ser abestados, não. Se liga, né? Fica atento, não deixa ele fazer de besta, de palhaço. Então, você não vai ser violento, agressivo, mas você seja firme como Jesus era. Então Jesus não era bobo, não. Aquelas pessoas que dizem, todo mundo me faz de bobo. Às vezes estão querendo se achar muito boas. No fundo, questione. Por que você não sabe reagir? Por que você não sabe dar um não? Por que você não sabe frustrar alguém? Todo mundo frustra alguém de onde você veio, que não vai decepcionar ninguém. Você vai decepcionar alguém de vez em quando. Tem que dar um nãozinho, tem que dar um chega. Né? Tem que dar limites para o outro. Jesus dava. Então os fariseus chegavam para Jesus colocando as ciladas. Tem uma vez que Jesus diz assim, hipócritas. Tá entendendo aqui, ó? Jesus de frente pro cara diz, hipócrita. Aí olha para os outros amigos dele e diz, hipócritas. Sois como sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Pá! Silêncio. Imagina, gente. Por isso que ele aborreceu os fariseus. Ele não tinha medo de falar e de desagradar. Porque Jesus diz, né, se a gente valoriza mais o outro do que a verdade, nós não somos dignos daquilo que a verdade
pode nos trazer. Carolina, quando é que Jesus disse? Ele disse quando falou, eu até disse na live passada, aquele que não abandonar seu pai, sua irmã, sua casa, seu isso, seu aquilo, por amor a mim, não é digno de mim. E é claro que aqui o pai, o irmão, a casa, o borreguinho, tudo são metáforas, são símbolos das coisas que nós achamos que são realmente significativas, mas que não representam necessariamente a verdade. Então a gente tem que ser capaz de abandonar aquilo e de correr os riscos para viver autenticamente de acordo com o que a consciência nos diz, mesmo que às vezes a gente desagrade alguém. Então isso é muito comum, por exemplo, quando alguém te pede para fazer uma coisa errada. Você está numa fila, né, do cinema. Meu Deus, haverá de voltar a ter filas nos cinemas. Nunca pensei que iria dizer isso. Mas você está numa fila no cinema. E o que acontece? Alguém chega. Ei, amigo, deixa eu ficar aí na tua frente. Você fica constrangido. Mas, gente, quem deveria estar constrangido é o outro que faz a proposta indecente. Aí você diz, sinto muito, meu amigo, que bom te ver. Você vai lá pro final da fila. Ai, Carolina, a pessoa não vai entender, vai ficar com raiva. Pois corra o risco. Às vezes as pessoas não vão entender. Não entenderam Jesus. Então, mas não precisa dizer isso grosseiramente, brutalmente. Eita, que cara de pau, hein? Não precisa dizer isso. Você fala, não, amigo, olha, mas tem um monte de gente aqui que já estava aqui antes de você. Vai lá pro final, né? Então, saber se colocar, defender e agir conforme aquilo que você acredita. Acho que é também fazer caridade. Maria, como faz para acreditar assim, ainda mais do que está além do que se vê? Como é que a gente faz? Pois é. Como eu disse, né? Cada um tem aquilo que vai fortalecer a sua experiência de fé, né? Tem gente que se sente que tem muito mais fé por causa de algumas experiências. Por exemplo, a pessoa está meditando, né? E ela num estado de meditação profundo. Eu estou tirando até, porque no cristianismo não existe muito essa tradição, né? Mas digamos que alguém é budista e ela vive uma experiência estática, né? E é uma série de sensações totalmente incomuns, né? Na psicologia a gente chama uma experiência transpessoal, e isso a fortalece da fé, né? Então tem gente que por causa disso tem uma grande fé. Tem gente que teve uma experiência mediúnica, né? Um dia encontrou um espírito, aquelas meninas que encontraram Nossa Senhora em Fátima, né? Então aquele encontro foi tão impactante que elas não precisam de explicações racionais. A fé se sustenta ali, porque ela viu. Tem gente que tem uma experiência de quase morte e tem um encontro com um espírito de luz, e por causa desse encontro essa pessoa tem um impacto tal que ela tem fé, mesmo que racionalmente ela não entenda. Eu, Caroline, aí eu vou falar da minha experiência, eu preciso entender, né? Eu acho que até assim é até mais bonito quem não precisa, né? Mas eu preciso entender. Então, no espiritismo eu busco entendimento. Só que eu preciso que esse entendimento ele me venha com muita racionalidade. Então eu preciso estudar. Então eu estudo, né? Esse é o meu caminho, né? Então eu leio, né? Eu gosto de ler. Por que eu gosto de ler, né? Eu prefiro ler do que realmente só ouvir, porque eu fixo mais, né? E tem essa característica. E eu confiro, né? Aquela pessoa, ela faz uma citação, ela diz de onde tirou, eu digo, sei onde é a fonte. Então eu ainda sou muito São Tomé, né? Então tem pessoas que não são assim, né? Eu acho até que são espíritos mais sensíveis, né? Almas poéticas que não precisam disso. Então você tem que se conhecer, Maria, e saber o que você precisa para fortalecer a sua fé. Então a minha fé, ela é muito fortalecida. Ela começou, né, assim, esse fortalecimento na experiência racional mesmo, né? Então assim, talvez tenha a ver com o seu tipo psicológico, né? Nós somos pessoas diferentes e precisamos de experiências diferentes. Quando eu era jovem, né, eu achava que todo mundo tinha que conhecer o espiritismo para ter uma fé forte. Mas eu conheço espíritas que não têm uma fé forte, pessoas que se dizem espíritas,
e como pessoas fora do espiritismo que têm muito mais força e convicção, né? Então eu vivi para entender que tem a ver com o perfil de cada um, né? Com o que você precisa, o que precisa o homem para ser salvo, né? Aquela passagem de Jesus. Então, o que faz, né, com que você abrace algo e acredite muito naquilo? Isso é uma experiência muito pessoal, né? E para isso você precisa se conhecer. O que você precisa? Agora, Jesus diz assim: buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. É preciso que você faça um esforço. É preciso que você vá atrás daquilo que você quer. Ah, eu queria uma experiência de êxtase, só assim eu vou acreditar. Então, amigo, começa a meditar. Todos os dias, uma vida inteira. Até ver se algum dia você é tocado, né, de alguma forma. É preciso que você vá atrás, que você faça o seu movimento, né? Porque se a gente ficar aqui, sem ir atrás, sem buscar, ou sem bater a porta, nada vai acontecer, né? É querer demais, é querer que Deus venha, né? E se a gente não quer, não vai atrás, mesmo ele vindo, né? Que Deus venha, se materialize, como, né? Aqui na nossa frente, e diga: oi, Caroline, cheguei, vim aqui só te provar que eu existo. Ah, valeu, Deus, agora eu acredito. Acho que não é por aí, não, né? Então a gente tem que buscar da forma que tem a ver com a gente. Então eu diria que seria mais ou menos assim. E a Malu pergunta o que fazer quando o ente querido, já no processo terapêutico, expressa vez ou outra ideações suicidas. A gente respeita a liberdade do outro, né? Então a gente conversa, a gente ajuda, ele já está em processo terapêutico, a gente confia, fé, esperança e caridade. Coloca esses três em ação. Tem a fé, tem a esperança e tem a generosidade de escutar e acolher, né? Sem se desesperar junto. Então, você levou isso para sua terapeuta, para o seu terapeuta, né? Leva. Não adianta. Então, talvez seja a hora de trocar de terapeuta. Vamos ver onde você pode encontrar, você dá sua força. Agora, a gente não pode se achar o salvador, né? Porque tem, às vezes, Caroline, se alguém que você conhece se matar, você vai se sentir culpada? Eu vou lamentar muito, mas eu não sou responsável pelo ato do outro. Ele é adulto, o ato dele, responsabilidade dele, né? Orarei por ele, entenderei imensamente, mas nós somos responsáveis, cada um por suas próprias escolhas. Mas, Caroline, se fui eu que fiz o outro se matar, não. Você fez algo, você agiu de acordo com o que você é, e o outro, diante do que você fez a escolha que era dele. Ou você botou a faca na mão dele, botou a corda no pescoço dele e diz: agora se joga. Não, né? Então, é a escolha dele. Então, a gente tem que entender os nossos limites também. A gente tem que dar limites para os outros e entender os nossos limites, inclusive na prática do bem. Vocês ouviram falar de Jesus sair correndo atrás de alguém? Ei, venha, me siga, eu estou trazendo a boa nova. Não. Jesus dava a boa nova e as pessoas eram livres para seguirem ou não o seu evangelho. E até hoje a gente está reencarnando, tentando seguir o evangelho, pessoal. Bem, vamos chegando no fim da live. Agradeço aqui todas as participações de vocês. As palavras, adoro as participações de vocês porque elas vão puxando comentários. Agradeço demais, né? São parte dessas lives também. Vou ler uma mensagem e nessa mensagem desejar que os bons espíritos protejam a cada um. Vamos entrar em sintonia mais ainda com a espiritualidade maior e sentir o passe dela sobre nós. A chuva de luz que os bons espíritos derramam sobre cada um, onde quer que esteja. Permita-se sentir Deus presente em você. E a mensagem do livro de Vanderlei Pereira, Cura Teu Coração, se chama Jesus te chama. Vai, meu irmão, ao encontro do doente, dizer que é Jesus Cristo que o conforta, que ele entra no quarto pela porta do amor divino, aberta eternamente. Converse sobre Deus onipotente,
que diante dos filhos se comporta com o mesmo amor e a todos ele exorta ao trabalho, ao dever, primeiramente. Não te detenhas por mais tempo, acorda. Vês a caudal de dor que hoje transborda e que somente o mar pode a deter? Desperta, pois, dessa comodidade e te lanças com pressa à caridade. Jesus te chama, há muito por fazer. Esse é um lindo convite à prática do bem. Que o bom Jesus derrame sobre cada um de vocês nesse momento as suas bênçãos salutares, fortalecendo o coração de cada um, fazendo com que a gente sinta a nossa luz e que essa luz se acenda e brilhe. Quando a gente fala nessas lives, eu tento tomar cuidado para que não sejam falas ferindo. Peço desculpas se ferir alguém. Não era essa a intenção. A nossa intenção é sempre um convite e uma vontade de partilhar imensamente um pouco da luz que eu já recebi na vida. É claro que pode ser que essa minha luz não seja a que se adequa ao seu ambiente, mas acredite, existe luz. E existe uma luz acesa para você e em você. Fica essa lembrança para cada um. Bom, gente, muito obrigada por suas presenças, por suas participações, por suas vibrações, energias maravilhosas. A Liduína perguntando quem é o autor da vida de Lucas. É um livro que é sobre o médico de homens e de almas. É Taylor alguma coisa, não lembro o sobrenome. Taylor Cadwell. Livro Médico de Homens e de Almas, diz aqui a Pati Soares. Bom, gente, muito boa noite, que Jesus nos abençoe. Sexta-feira, palestra do Délio às 20 horas, começando a campanha do Setembro Amarelo aqui do JEP. E semana que vem, quarta-feira, a gente se encontra. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe, a cada um de nós imensamente. Beijo, beijo Milene, Letícia Reis, Marisol, Maria Luísa, Tarcísio, Ana Rodrigo, Zula Pinheiro, Daniel Rogers, Evaristo, Jeane, Thelma, Álvaro, seu Álvaro sempre participando. Um grande abraço para vocês todos. Sampaio Rosa, Ana Cláudia. Então, para cada um, muito obrigada. Juliana Leites, Patrícia. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Muita paz a todos.